Olá, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Louva a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais uma semana que Ele nos concedeu. E mais uma vez estamos aqui com a graça de Deus para ouvir a mensagem de Deus para nossas vidas nesse dia. Como de costume, antes de abrirmos as nossas Bíblias, eu quero convidá-los a fechar os olhos e orarmos por iluminação. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nós queremos, ó Pai, rogar ao Teu doce Espírito que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, compreender a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas. E mais do que isso, Pai, praticá-las, que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos ser, ó Deus, praticantes da Tua palavra. É isso que nós pedimos, ó Pai, e desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso de número 33. Faremos a nossa meditação de hoje somente nesse versículo. É uma parábola, é uma sequência aqui de parábolas e nós falaremos sobre a parábola do fermento. Tenho certeza que você já ouviu, mas hoje nós temos uma mensagem, talvez que você ainda não tenha ouvido, para a sua vida através dessa parábola. E a palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher introduz em 3 medidas na farinha, até que tudo fique levedado. Bom, a parábola do fermento, ela traz para nós um ensino que você pode até ficar um pouco confuso, porque houve algum momento ali nas escrituras em que o fermento, ele tinha um significado um tanto quanto pejorativo, ou seja, era negativo, porque Deus chegou, Jesus chegou a comparar o fermento com a postura que os fariseus tinham. Então, o fermento também já teve um significado negativo, voltado para algo que era ruim. Porém, esse texto, o Senhor Jesus, ele ressignifica o sentido do fermento. E é muito interessante olhar para esse texto com outro olhar. Porque assim como Jesus olhou para o fermento, é como se ele tivesse observado uma mulher fazendo um pão. Então, ela amassa o pão, ela prepara toda a massa. Após a massa estar preparada, ela coloca um punhado de fermento naquela massa e ela divide aquela massa. O tempo vai passando e ela deixa a massa descansando e depois ela volta e nota que aquela massa que era pequena e às vezes até rígida, ela cresceu. Então, o fermento nessa parábola, ele tem um olhar positivo e por isso que Jesus compara ele ao reino dos céus. E é aqui que entra a nossa meditação para esse dia. Jesus comparou o fermento com o reino, porque muitas vezes, meus irmãos, nós acreditamos que nós estamos na igreja ou que alguém vai à igreja e que aquela pessoa continua da mesma forma, né? Ela não muda. Mas nós percebemos que a parábola, ela traz para nós um novo significado, mostrando para nós que Deus age no oculto. Quando você observa a movimentação que o fermento faz em uma massa, você olha para uma quantidade de massa grande e somente um punhado para quem é cozinheira, para quem é dona de casa e faz bolo e faz pães, sabe, né, dessa ação do fermento na massa. É uma quantidade grande de massa e uma quantidade pequena de fermento. E o mais interessante é que quando ele é acrescentado à massa, dá a impressão de que nada vai mudar, né? De que ele é insignificante. Porém, na medida que o tempo vai passando de uma forma muito lenta, o texto diz que até a massa ficar toda levedada, né? Então ela vai ficando mais leve, airada e ela vai crescendo, mesmo que de forma muito lenta. Então, quando Jesus compara
o reino dos céus, ao fermento, ele está querendo dizer para nós que muitas vezes as nossas ações podem parecer insignificantes, mas a longo prazo isso vai tomando uma proporção muito grande. É uma transformação total. Pensamos que muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, né, nascemos na igreja, estamos na igreja há tanto tempo e nós não mudamos, ou aquela pessoa não muda, e nós observamos e falamos: como pode estar tanto tempo na igreja e não muda o comportamento? Mas aos poucos as pessoas vão mudando. Você pode perceber por você mesmo. O que você fazia há um tempo atrás, hoje você já não tem mais coragem de fazer, porque o Espírito Santo do Senhor que habita dentro de você alerta para você que aquilo não é bom. Ou quando nós somos humanos e nós falhamos o tempo inteiro, muitas vezes nós fazemos e falamos coisas que nós não devemos falar e fazer, mas fazemos. Só que no mesmo instante nós nos voltamos para dentro de nós e nós refletimos sobre aquele nosso comportamento. Assim é o fermento, assim é o reino dos céus. O fermento, ele age de dentro para fora. A mudança, essa transformação, ela é interna. Então, aos poucos, a nossa mente vai mudando, vai havendo uma transformação dentro de nós. Os nossos corações vão se tornando um coração mais quebrantado, mais disposto a obedecer. Nós vamos mudando aos poucos os nossos relacionamentos. Até mesmo as pessoas com quem nós andávamos, hoje nós olhamos e falamos: eu não posso mais andar com essa pessoa porque o comportamento dela não condiz mais com a minha transformação. Obviamente, o ideal é que você transforme a outra pessoa. É que você, através da transformação que você sofreu com o reino de Deus dentro de você, você possa propagar isso. Mas nós sabemos que às vezes tem pessoas que são inflexíveis, que têm o coração duro e que elas não mudam. E muitas vezes nós acabamos sendo contaminados por essas pessoas. Até mesmo a forma negativa delas serem e ver o mundo. Muitas vezes até falar do nosso próprio Deus, né? Até duvidar da nossa fé e do Deus que nós servimos. Então, o reino dos céus, ele transforma o nosso coração. Ele transforma a nossa mente e os nossos relacionamentos. O ideal é que isso aconteça de fato, que haja uma transformação, uma mudança em você. E isso pode começar de uma forma muito pequena, mas na medida que o tempo vai passando, os resultados são gigantescos. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que nós podemos influenciar através da palavra de Deus o mundo ao nosso redor. Nós vivemos buscando por um mundo melhor, por uma mudança. Pensem só, estatisticamente falando, a forma como o evangelho tem crescido, tem se espalhado. Até mesmo hoje, né, com a globalização, esse sistema que não tem mais barreiras, nós conversamos com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O evangelho tem se espalhado, as pessoas têm ouvido falar. É um processo lento, pode parecer que nada está mudando, mas as coisas estão mudando. Ainda que você conheça alguém que é cristão, que conhece a palavra de Deus, mas que tem um comportamento que não condiz, você pode ter certeza que aos poucos aquela pessoa está sendo transformada. E na medida que nós somos transformados, nós também temos a capacidade, através das decisões que nós tomamos e da palavra de Deus, de transformar o mundo ao nosso redor. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de um assalto, de um ato violento que nós vemos corriqueiramente na televisão, e eu comentei com o Eduardo, eu falei assim, para quem não conhece, o Eduardo é meu esposo, eu comentei com o Du, eu falei assim para ele: o mundo seria tão diferente se as pessoas tivessem mais amor em seus corações. Você já pensou se as pessoas fossem mais calmas, né? Se elas tivessem domínio próprio, se da boca das pessoas saíssem palavras de vida e não de morte, se a nossa mente fosse diferente do que é.
Não haveria violência, não haveria desigualdade, seria o melhor dos mundos, que é aquilo que nós esperamos. E nós sabemos que um dia isso vai acontecer com a volta de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos ser transformados. Esse fermento que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, ele tem que estar dentro de nós. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, para você que está aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, é que você precisa se deleitar na palavra do Senhor. Você precisa buscar a palavra de Deus para que haja uma transformação, porque pode parecer que é lento, mas existe uma grande transformação. Só que essa transformação tem que começar primeiro de você, tem que começar primeiro comigo, tem que partir de cada um de nós que tem acesso à palavra e ao conhecimento de Deus. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. E às vezes nós nos assemelhamos às pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Quando nós menos percebemos, nós estamos agindo como as pessoas que não têm a sabedoria que vem da parte de Deus. Mas nós precisamos acreditar que essa mudança, ela pode existir e que ela existe na medida em que nós permitimos sermos transformados pela palavra de Deus. Você pode olhar ao seu redor e muitas vezes até mesmo no seu lar e pensar e saber que você é, a coluna daquela família no que diz respeito à palavra de Deus, à fé. Você é a luz no seu lar. E às vezes você tem a impressão de que você está lutando e nada muda, mas você precisa acreditar que é como fermento. Aos poucos as coisas vão mudando, vão se transformando, mas que você precisa ser a mudança que você quer ver. Você precisa ser a paz que você deseja. Precisa partir de nós, é de dentro para fora. É assim que o fermento age, de uma forma lenta, O que eu quero dizer com uma forma lenta é que nós vamos cair, mas nós vamos levantar e aos pouquinhos nós vamos transformando tudo ao nosso redor. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós, ele causa uma transformação. E é isso que você precisa compreender, que se você quer ver o seu lar transformado, se você quer ver o seu casamento restaurado, se você quer ter uma vida profissional abençoada, uma paz aonde você trabalha, paz na sua vizinhança, você precisa causar essa transformação. Através do seu comportamento, através da sua oração. Muitas vezes os seus pés não podem te levar a determinados lugares, mas os seus joelhos podem. Quando você se prostra diante do Senhor e você clama por uma transformação do seu filho que está num caminho errado, da sua filha que pode estar em um relacionamento que não é benéfico, ou na sua própria vida que não caminha e que não anda. Você precisa olhar para dentro de você e buscar essa transformação, compreender que através da palavra de Deus há mudança. A palavra do Senhor, ela não volta vazia porque ela acha o seu propósito ao qual foi destinada. Quando você pensar então na parábola do fermento, nessa comparação que Jesus faz ao reino, que você possa compreender que a porção pode parecer pequena e insignificante, mas aos poucos, de pouquinho em pouquinho, haverá uma grande transformação na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor, através da constância, através da sua determinação e da sua fé. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje dizendo para você que o reino de Deus há de crescer no mundo em que nós vivemos. E ele está crescendo. Ainda que você não perceba a mudança, ainda que você ande por dias difíceis, isso não quer dizer que o Senhor não está no controle da sua vida. Ainda que você olhe para uma sociedade que parece que está perdida, isso não quer dizer que não está havendo transformação. No meio de uma grande multidão, há pessoas que são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Na medida que você emana amor, que você emana perdão, que você emana caridade, bondade, disposição, na medida que você exercita o domínio próprio,
pode parecer insignificante, mas aos pouquinhos isso vai crescendo e tende a crescer a cada vez mais. Quanto mais amor você espalha pelo mundo, mais amor vai crescendo. Quando você entra em um ônibus e o motorista está, às vezes, com um problema e está com a cara feia, quando você o sauda com um sorriso, com um bom dia, um boa tarde e um boa noite, as pessoas tendem a mudar. Ninguém resiste a um sorriso, ninguém resiste a uma pessoa que tem um semblante bondoso e caridoso. Que você possa ser, meu querido e minha querida, a paz que você tanto deseja ver. Que você possa transformar o mundo através da transformação da sua vida. E ainda que pareça insignificante, lembre-se da parábola do fermento que o próprio Jesus disse. Ele usou essa parábola para dizer que o crescimento, ele é lento, mas ele é de dentro para fora. E quando você olha, você vai encontrar ali uma massa bonita, uma massa grande, uma massa cheia de vigor. E assim é o reino do Senhor, assim é o reino dos céus. Ele vai crescendo, ainda que você não perceba, mas que comece a partir de você, a partir de mim, como filhos e filhas do Senhor. Se você quer ver uma mudança no seu lar, se você quer ver uma mudança na sua vida, aonde quer que você esteja, que possa ser como um fermento, que cresça dentro de você, de dentro para fora. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa achar morada em seu coração e que haja de verdade uma transformação na sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua jornada. E até a próxima, se Deus assim permitir.